Olá, eu vim nesse próximo vídeo falar um pouquinho sobre a segunda competência dentre as 6 mais importantes que eu considero para o psicólogo do esporte de sucesso. A primeira delas que eu abordei foi a proatividade. A segunda eu falo sobre a plasticidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre a importância disso. E óbvio que não é a plasticidade na conotação negativa da palavra, do conceito de plasticidade, mas sim a capacidade da gente ser flexível frente às diversas situações que acontece muita coisa onde a gente tem que ser muito flexível no esporte. Desde estrutura para trabalhar, então muitos lugares onde eu fiz o meu trabalho não tinha local para eu fazer uma palestra, eu ia fazer uma palestra, não tinha local para sentar, não tinha lugar para projetar, não tinha uma sala para fazer uma dinâmica com os atletas, muitas questões que eu tive que me ajustar para conseguir fazer o trabalho, porque se a gente não faz porque não tenta, a gente não faz nada, porque na verdade, a maioria dos lugares não tem a estrutura perfeita para a gente atuar. Muitos lugares eu não tenho sala de atendimento desses atletas, então eu me viro no local que dá. E a gente tem que entender que isso faz parte, porque a estrutura esportiva no nosso cenário nacional ela é muito precária. Se ela é precária para treinadores, para preparadores físicos, ela é precária para o psicólogo também. Então, eu tive ser muito flexível, ter uma outra competência que eu acho que se junta nessa, que eu falo de criatividade. Então, tem que ser muito criativo para resolver problemas, né? E tem que ser muito flexível para lidar com as pessoas, lidar com a personalidade, com as diversas personalidades de atletas de diversas faixas etárias, de treinadores, né, de gestores. Então, a gente poder entender que a gente tem que ser flexível, porque a gente está num processo de servir a essas pessoas, a gente está servindo no sentido de o nosso trabalho é para eles, né? Então a gente tem que, nesse sentido, ter muito tato e muito traquejo social para que a gente entenda a demanda daquele lugar, a cultura daquele lugar, o perfil daquela pessoa, daquele treino, daquele líder, daquele grupo, e consiga fazer o melhor trabalho para aquele grupo, né? Que às vezes não é o mesmo que para outro grupo que já passou na tua mão. Então a gente entender isso, ser flexível, ser plástico no sentido de se moldar às diversas situações que o esporte nos pede, é uma das características importantíssimas. Eu já errei nisso e já vi muitos psicólogos que tentam fazer aquilo que botou na cabeça que tem que fazer, porque tem que fazer, e porque esse é o certo, a psicologia do esporte, esse é o certo, isso aqui, e tentam fazer e acabam se queimando porque não era claramente a coisa mais adequada a ser feita para aquela pessoa, para aquele líder, né? Então, acho que é um pouquinho disso. Próximo eu falo um pouquinho sobre criatividade, que é parceira aqui dessa plasticidade. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o meu e-book, onde eu falo das 6 competências do psicólogo do esporte do sucesso, quer saber um pouquinho mais sobre a minha história, quer saber um pouco mais sobre os cursos, supervisão, etc., entre em contato comigo. Aqui no meu post sempre tem o meu e-mail e meu WhatsApp, que eu vou te responder em seguida. Obrigada, até mais!